Como é difícil e crucial, nessas primeiras semanas, ou até meses, estarem juntos como família. E o fato de não oferecermos isso aqui é algo que me incomoda muito agora, como mãe de 2 filhos. Por anos, as tensões entre Meghan Markle e a família real fervilharam sob sorrisos públicos cuidadosamente encenados. Mas tudo se intensificou quando Meghan fez uma ameaça pública ousada que causou ondas de choque nos círculos reais e estampou manchetes no mundo todo. A declaração era impossível de ignorar e o palácio percebeu. Em poucas horas, a princesa Anne teria intervido, dando uma resposta rápida e decisiva que silenciou o drama da noite para o dia. O que desencadeou esse confronto explosivo? Como foi contido tão rapidamente? E o que isso revela sobre o poder por trás dos muros do palácio? O ousado ataque de Meghan, dentro de uma propriedade banhada de sol em Montecito, o luxo ressoa suavemente em cada canto. A luz quente da Califórnia inunda os vastos cômodos silenciosos, entrando pelas imponentes janelas do chão ao teto. Além do vidro, oliveras cintilam, suas folhas sussurrando com a brisa. Meghan para Ellie, olhando para fora, serena, mas concentrada, transmitindo a quietude de alguém que se prepara silenciosamente para um momento destinado a atrair a atenção quando as câmeras inevitavelmente voltarem. 6 anos após sua dramática ruptura com a vida na realeza, ela não parece mais uma mulher pega de surpresa pela fama. Ela parece preparada. Cada movimento parece escolhido. O jeito como ela alisa o cabelo, como seus dedos batem levemente na madeira polida, como ela faz uma pausa antes de falar. Tudo parece ensaiado, como se a própria vida tivesse se tornado uma cena cuidadosamente dirigida. À primeira vista, tudo parece perfeito. Mas por trás do brilho, rachaduras começam a aparecer. O império midiático que ela almejava construir está vacilando. Grandes promessas das plataformas de streaming se desfizeram. Acordos que antes pareciam certos, silenciosamente se desfizeram. O público americano, antes ávido por sua história, está começando a perder o interesse. As mesmas manchetes de sempre, a mesma dor de sempre, repetidas à exaustão, já não causam o mesmo impacto. A atenção é uma moeda valiosa, e a dela está se esgotando. Quando a pressão aumenta dessa forma, ideias ousadas surgem. Meghan não quer apenas relevância, ela quer um retorno triunfal. Desta vez, ela não se apoia em lágrimas ou confissões suaves. O tom mudou. A vulnerabilidade delicada vista em sua entrevista de 2021 desapareceu. Em seu lugar, surge algo mais incisivo, mais contundente e muito mais agressivo. Em vídeos curtos e declarações ousadas, ela não fala mais de solidão em tons sussurrados. Em vez disso, ela aborda verdades sombrias, insinuando segredos que, segundo ela, foram enterrados junto com dinheiro e poder. Ela sugere que existem documentos, histórias e fatos que poderiam abalar a imagem da família real até o âmago. As redes sociais se inflamam à medida que essas dicas se espalham rapidamente, alimentando a curiosidade, a raiva e debates intermináveis. Essa abordagem é arriscada. Não se trata de uma revelação gradual, mas sim de um ataque frontal. Cada afirmação é feita publicamente, sem qualquer rede de segurança. A estratégia parece simples: transformar o caos em impulso, a controvérsia em uma escada para a fama global. Mas, uma vez divulgadas, essas palavras não podem ser controladas. As equipes de relações públicas lutam para acompanhar o ritmo. Os comentaristas discutem sem parar. O que começou como uma narrativa pessoal começa a se transformar em um problema político. A tensão aumenta além das fronteiras. Preocupações silenciosas se transformam em alertas estridentes. Alguns temem que suas palavras possam prejudicar relações de longa data entre países, não apenas entre famílias. Mesmo assim, Meghan segue em frente. A atenção a alimenta. As manchetes, as discussões, a menção constante de seu nome. Tudo isso alimenta o fogo. Os limites se confundem. Linhas são cruzadas. A cautela é substituída pela velocidade. É como se parar agora significasse perder tudo pelo que ela está lutando para reconquistar. Em sua mente, o risco pode parecer valer a pena. Imagine a tarde da noite naquela mesma casa, caminhando lentamente, moldando sua história como um produtor molda um filme. A dor se torna material. A memória se torna roteiro. O passado não é mais privado, é conteúdo. Para seus apoiadores, isso parece coragem. Uma mulher finalmente contando sua verdade, não importa o custo. Para os críticos, parece calculado. Um uso inteligente da emoção para recuperar poder e atenção. E assim o mundo assiste, dividido entre fascínio e dúvida. Será que essa honestidade finalmente se libertou, ou é apenas uma performance cuidadosamente construída? Essas verdades são poderosas o suficiente para mudar a história ou ruirão sob o próprio peso?
Uma coisa é certa, uma vez que uma ponte é destruída, não pode ser atravessada novamente. Se este momento representa seu maior retorno triunfal ou seu maior erro, permanece uma incógnita. O suspense reside não apenas no que ela dirá a seguir, mas também no que o mundo decidirá acreditar. As ameaças de Meghan chegaram aos membros da família real? Algum membro da família real a interrompeu? Vamos descobrir. A Guerra Sombria da Princesa Anne. A história se desloca para a frieza, a disciplina e a calma do Palácio de St. James. Ali, a princesa Anne senta-se em uma ampla escrivaninha repleta de pastas. A sala é sóbria e imponente, assim como sua postura. As paredes testemunharam séculos de tempestades, e Anne, moldada por uma vida inteira dedicada ao dever, carrega a mesma serenidade e resistência. Ela jamais buscou os holofotes ou se alimentou de boatos. Enquanto outros fervilhavam de entusiasmo durante o casamento dos Windsor em 2018, ela se manteve à parte, observando, reservando seu julgamento. Seu olhar sempre foi perspicaz, treinado para distinguir desempenho de propósito. Agora, aos 70 e poucos anos, Anne viu instituições serem testadas e reputações abaladas. Anos de trabalho voluntário, crises e serviço público aguçaram seus instintos. Enquanto acusações ecoam pelo Atlântico, ela não reage com raiva ou indignação. Em vez disso, sente um aperto familiar, um sinal interno em que aprendeu a confiar. Algo aqui cheira mal. Não é paixão, não é dor, é estratégia. E a estratégia, quando construída sobre distorções, acaba por revelar suas falhas. Memórias retornam às suas dúvidas não expressas daqueles primeiros tempos. Pequenos detalhes que nunca se encaixavam perfeitamente. Histórias que mudavam dependendo do público. Na época, o palácio ansiava por harmonia, por provas de que a tradição poderia se adaptar e prosperar. Ana escolheu o silêncio, acreditando que a contenção era um serviço. Proteger a rainha, proteger a instituição, deixar o tempo acalmar o ruído. Mas as últimas alegações, dramáticas, absolutas, cuidadosamente planejadas, ultrapassam um limite na mente de Ana. Não se trata mais de uma tensão familiar exposta em público. Nesta narrativa imaginária, parece haver uma forma de pressão. E a pressão, quando envolta em linguagem moral, exige uma análise cuidadosa. Ela fecha uma pasta, com as mãos firmes e determinadas, e pega um telefone seguro. Sua voz é calma, desprovida de emoção. Isso vai além de sentimentos pessoais, diz ela. Se histórias estão sendo construídas, então a verdade precisa ser encontrada. Não há ameaça em seu tom, apenas resolução. Em uma sala de arquivo com pouca luz e um aroma intenso de papel e graxa, Anne estuda fotografias antigas e relatórios iniciais. Ela lê devagar, deixando que padrões emerjam. A confiança que antes via agora parece ensaiada, como a de um ator que conhece suas falas muito bem. Detalhes biográficos parecem fluidos, reinventados conforme a necessidade. Uma versão fala de luta, outra de ativismo juvenil. Cada uma convincente, cada uma ligeiramente incompatível com a anterior. Arquivos antes arquivados em nome da privacidade agora assumem um novo significado. Nesta narrativa ficcional, eles insinuam fontes de financiamento inexplicáveis, consultores de imagem trabalhando em excesso e conexões que levantam mais perguntas do que respostas. Anne sente um breve remorso por não ter insistido mais antes, mas o dever logo substitui a autocrítica. Não se trata de acertar contas. Trata-se de salvaguardar a verdade antes que ela se torne irreconhecível. Discretamente, ela autoriza uma investigação mais profunda, não fofoca, não retaliação. Profissionais sem qualquer ligação com manchetes começam a mapear cronologias e rastrear movimentos. Pequenas lacunas aparecem, semanas perdidas, viagens inexplicáveis, assessores que desaparecem da vista do público apenas para ressurgir mais tarde como críticos ferrenhos. Nada conclusivo por si só. Em conjunto, perturbador. Do outro lado do oceano, análises financeiras e da mídia sugerem uma narrativa coordenada. A cobertura favorável coincide perfeitamente com momentos de tensão. Reuniões privadas se sobrepõem a compromissos oficiais. O quadro que se forma não é de caos, mas de planejamento. Nesse mundo imaginado, os investigadores começam a se perguntar se o conflito não foi apenas suportado, mas previsto. A descoberta mais perturbadora vem por último. Um acordo preliminar discutido logo após o casamento com uma poderosa empresa de mídia. A compreensão de que acesso e revelações poderiam um dia ser trocados por influência. Se isso for verdade, dentro da lógica da história, sugere que a saída não foi uma ruptura, mas uma libertação. Anne estuda o gráfico final que lhe é apresentado. Linhas de causa e efeito se entrecruzam na página. Ela expira lentamente.
A paciência, sua companheira de toda a vida, chegou ao limite. Mesmo assim, ela não faz nada publicamente. O silêncio, ela sabe, pode ser mais cortante do que uma acusação. Nesse jogo de xadrez sombrio, a força de Anne reside não no espetáculo, mas no timing. As verdades que ela descobriu permanecem trancadas às 7 chaves. Por hora, silenciosas como um relógio que tica, aguardando o momento em que a ilusão finalmente desmorona sob seu próprio peso. E quanto a Harry? Qual foi o seu papel nisso tudo? Ele foi cúmplice ou ingênuo? Apoiou ou se opôs à esposa? Vamos mergulhar nos detalhes da cegueira dilacerante de Harry. Peão em um jogo de xadrez real do outro lado do oceano, longe dos muros de pedra e dos rituais rígidos de seu nascimento. O príncipe vive em uma espécie de confinamento belo. A Califórnia brilha ao seu redor. Luz do sol. Palmeiras, privacidade. Mas também parece uma gaiola de ouro. Dentro dela, ele assumiu um novo papel. Não mais o membro despreocupado da realeza ou o reserva desajeitado. Ele se vê como um guarda em constante vigilância, interpondo-se entre sua esposa e um mundo que, em sua opinião, quer destruí-la. Cada manchete ácida vinda de Londres o atinge como um soco. Cada crítica soa, em sua mente, como o mesmo ruído cruel que antes seguia sua mãe aonde quer que ela fosse. Para Eel, a história se repete. As câmeras não são ferramentas de trabalho. São armas. Os repórteres não são observadores curiosos, são caçadores. Nesta história, ele diz a si mesmo que sua esposa é o alvo, e ele é o único escudo forte o suficiente para protegê-la. Quando ela chega em casa depois de filmagens ou aparições públicas com os olhos vermelhos e a voz trêmula, algo se rompe dentro dele. A raiva cresce rápida e intensa. Ele não hesita em questionar o quadro completo. Ele aceita a dor dela como pura verdade. Prova de que ela está sendo esmagada por um sistema antigo e impiedoso que se recusa a mudar. Ele acredita que ela está sofrendo porque ousou ser diferente, porque ousou existir. Sem perceber, suas emoções profundas dão ainda mais força à história dela. Sua dor parece real porque é real. Sua voz treme, não porque esteja atuando, mas porque está convicto. Amor e medo se misturam até que ele não consiga mais distinguir onde um termina e o outro começa. Então, ele avança repetidamente. Entrevistas se transformam em confissões. Os podcasts se transformam em discursos de guerra. Ele fala de injustiça, crueldade e traição, disparando palavras como flechas contra a família e o país que um dia amou. Cada aparição lhe parece um ato de coragem. Para outros que observam atentamente, especialmente aqueles ainda dentro do sistema real, tudo parece cuidadosamente planejado, perfeitamente cronometrado e profundamente estratégico. Nos bastidores do palácio, observadores experientes tomam notas em silêncio. Eles não veem um herói rebelde, veem um homem sendo usado, seu luto transformado em uma poderosa ferramenta. Em casa, sua atenção é desviada para as telas. Ele acompanha tempestades online, reações públicas, assuntos do momento. A imagem dela se torna a missão. Sua própria paz interior desaparece. Mensagens de familiares oferecendo diálogos de paz ou conversas particulares são ignoradas. Ele as interpreta como armadilhas, não como pontes. O que ele não percebe são as pequenas rachaduras que se formam na história que ele defende com tanta veemência. Ele não nota momentos de raiva repentina, mudanças bruscas de humor e a constante exigência de que ele se esforce mais, diga mais, revelar feridas mais profundas. Quando ela o incita a intensificar o conflito, ele não questiona o porquê. O amor lhe diz para obedecer. A culpa lhe diz que ele lhe deve tudo. Passo a passo, ele se distancia cada vez mais de si mesmo. A cruel ironia reside no cerne de tudo. Ele acredita estar lutando por justiça, pela verdade, pelos fracos. Contudo, nessa guerra imaginária, ele é o soldado mais exposto. Planos, acordos e estratégias de longo prazo se desenrolam longe de seu alcance. Rastros de dinheiro e acordos silenciosos jamais chegam aos seus ouvidos. Para Eel, ela permanece a vítima inocente, a santa sitiada. A distância entre o que ele acredita e o que os outros registram silenciosamente aumenta a cada dia. DeLonge, uma figura atenta, estuda seus discursos e entrevistas. Sua expressão é firme, treinada, quase indecifrável. Mas, de vez em quando, algo mais suave surge. Piedade. Não pelo barulho ou pelo drama, mas pelo homem no centro de tudo. Um homem que realmente pensa estar salvando alguém, sem saber que o jogo já estava armado muito antes de ele entrar em cena. Conforme a verdade se aproxima lentamente, sua postura orgulhosa começa a vacilar.
Se a máscara cair por completo, o choque não apenas mudará sua história, como também destruirá o mundo que ele reconstruiu em torno de sua dor. Quando, como e por que Meghan e Harry se afastaram de seus deveres reais? Poderia ser a origem de seus desafios com a família real? Vamos mergulhar nos detalhes da história de Meghan, do Palácio à Independência. Em 8 de janeiro de 2020, o mundo foi surpreendido por um anúncio inesperado do príncipe Harry e sua esposa Meghan, o duque e a duquesa de Sussex. Em uma mensagem cuidadosamente elaborada, compartilhada no Instagram, o casal revelou que havia decidido se afastar de seus papéis como membros seniores da família real britânica. Essa única publicação rapidamente se tornou notícia mundial, gerando intenso debate, curiosidade e emoção em todos os continentes. Em sua declaração, Harry e Meghan explicaram que queriam reformular suas vidas. Em vez de permanecerem membros da realeza em tempo integral, planejavam dividir seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte. Também expressaram um forte desejo de se tornarem financeiramente independentes, em vez de dependerem de fundos públicos vinculados a deveres reais. Embora não tivessem a intenção de abandonar a monarquia por completo, deixaram claro que representariam a coroa de forma muito mais limitada. Para eles, essa mudança tinha a ver com equilíbrio, liberdade e a criação de um ambiente mais saudável para a família. Quase imediatamente, a decisão recebeu um apelido cativante e controverso: Megxit. A palavra combinava o nome de Meghan com exit, saída, fazendo alusão ao termo anterior, Brexit, que descrevia a saída do Reino Unido da União Europeia. O termo se espalhou rapidamente por jornais, televisão e redes sociais. Em poucos dias, tornou-se uma palavra da moda global, inspirando inúmeras piadas online, memes, debates e até produtos licenciados. Para muitos, o termo resumia o drama e o choque do momento. Embora mais tarde tenha sido criticado por atribuir culpa injusta a Meghan, o anúncio não apenas gerou debates públicos, como também provocou discussões sérias dentro da família real. Em 13 de janeiro de 2020, membros importantes da família real se reuniram em Sandringham, a propriedade privada da rainha, para o que ficou conhecido como a Cúpula de Sandringham. O encontro foi amplamente descrito como sem precedentes, evidenciando a gravidade e a incompatibilidade da situação. Pouco depois, a rainha Elizabeth II divulgou uma rara declaração pessoal abordando o assunto. Sua resposta foi calma e ponderada, enfatizando o amor por seu neto e sua família, ao mesmo tempo em que reconhecia a necessidade de mudança. Muitos observadores a elogiaram por lidar com a questão de forma rápida e digna. Em 18 de janeiro, o palácio anunciou o resultado dessas negociações. Harry e Meghan continuariam sendo membros valiosos da família real, mas não seriam mais membros ativos da realeza. Eles também deixariam de usar seus títulos de Alteza Real na vida pública. A proposta deles de continuarem a desempenhar funções reais ocasionalmente foi rejeitada, levando comentaristas a descreverem o resultado como um desastre duro. Em outras palavras, a separação entre o casal e os deveres reais oficiais era clara e definitiva. O impacto da decisão chegou até o mundo da linguagem. Megxit foi adicionada ao dicionário Collins English e eleita uma das palavras mais populares de 2020, refletindo a profunda repercussão da história no imaginário popular. Ao mesmo tempo, o palácio permitiu um período de revisão de 12 meses, deixando a porta entreaberta caso Harry e Meghan desejassem retornar aos seus papéis anteriores. Essa possibilidade chegou ao fim em fevereiro de 2021, quando o Palácio de Buckingham confirmou que o duque e a duquesa não retornariam como membros ativos da família real. Como resultado, eles renunciaram aos seus patrocínios reais restantes. Essa confirmação marcou uma ruptura definitiva com os deveres e tradições reais, sinalizando que o casal estava totalmente comprometido em construir uma nova vida independente. Seus planos incluíam o desenvolvimento de sua própria identidade e projetos sob uma nova marca, inicialmente chamada Sussex Royal. Com o tempo, o próprio significado de Megxit foi questionado. Em novembro de 2021, o príncipe Harry descreveu publicamente o termo como misógino, argumentando que ele visava injustamente Meghan e sugerindo que ela era a principal causa da decisão. Seus comentários adicionaram mais uma camada a uma história já complexa, envolvendo tradição, liberdade pessoal, pressão pública e a luta para definir a vida além das regras reais seculares. O que começou como uma simples publicação nas redes sociais
acabou se tornando um dos momentos reais mais comentados da era moderna, remodelando a forma como o mundo vê a monarquia britânica e as escolhas pessoais daqueles que nasceram dentro dela. Meghan tinha uma boa reputação no Palácio Real? O que os funcionários reais disseram sobre o tempo que ela passou no palácio? Vamos analisar os detalhes de como um apelido se tornou uma arma. A duquesa Meghan Markle tem sido difícil. Ela rejeitou veementemente e repetidamente as acusações de assédio moral que a perseguem desde que deixou de ser membro ativo da família real. Do seu ponto de vista, essas alegações nunca tiveram a ver com a verdade ou com a responsabilização. Ela as descreveu como parte de uma campanha difamatória calculada, destinada a prejudicar sua reputação, enfraquecer sua voz e desencorajá-la a se manifestar. Para Meghan e seus familiares, as alegações diziam respeito menos ao comportamento no ambiente de trabalho e mais ao controle, a quem era permitido questionar tradições antigas e a quem se esperava que permanecesse em silêncio. Um porta-voz do Duque e da Duquesa de Sussex corroborou veementemente essa posição, refutando as afirmações da jornalista Tom Lowe e outras reportagens semelhantes. Segundo o porta-voz, tais acusações se baseiam fortemente em fontes anônimas e repetem histórias já desmentidas inúmeras vezes. Ele descreve a narrativa como falsa, ofensiva e há muito desacreditada, sugerindo que ela se mantém viva, não por novas evidências, mas porque se encaixa em uma história que algumas pessoas estão determinadas a contar. O porta-voz foi além, enquadrando a situação como parte de um padrão muito maior e mais preocupante. Segundo ele, isso fazia parte de uma agenda mais ampla e profundamente perturbadora, cujo objetivo era desumanizar uma mulher. Em vez de enxergarem Meghan como um indivíduo complexo, argumentarum, os críticos a reduziram a uma caricatura, alguém a ser atacada por ousar defender a justiça, a dignidade e a honestidade em um sistema que frequentemente resiste à mudança. Dessa perspectiva, as críticas constantes não eram acidentais, eram intencionais e persistentes. Os apoiadores de Meghan argumentam há muito tempo que a linguagem desempenhou um papel poderoso na forma como ela era percebida. Um dos exemplos mais controversos é o apelido Duquesa Difícil, que Meghan teria recebido da equipe do palácio. Superficialmente, a expressão pode soar como uma fofoca inofensiva ou uma leve frustração, mas para seus defensores, ela carregava implicações muito mais profundas. Eles argumentam que palavras como essas podem rapidamente se transformar em rótulos, e rótulos podem influenciar silenciosamente a forma como alguém é tratado e julgado. O biógrafo real Omid Scobie é uma das figuras mais vocais a questionar o significado por trás desse apelido. Em seu livro Finding Freedom, Scobie sugeriu que o termo duquesa difícil nunca teve realmente a ver com a personalidade ou o comportamento de Meghan. Em vez disso, ele o descreveu como uma manobra estratégica, uma forma de minar sua autoridade e isolá-la dentro da família real. Segundo essa perspectiva, o apelido tornou-se uma ferramenta usada para fazê-la parecer irracional ou exigente sempre que fazia perguntas, pressionava por mudanças ou se recusava a simplesmente acatar as regras. A questão ganhou ainda mais peso quando começaram a surgir relatos de sérias tensões nos bastidores do palácio. De acordo com uma reportagem detalhada publicada pelo Daily Mail, o apelido não surgiu do nada. Ele emergiu durante um período marcado por tensões internas no Palácio de Kensington, incluindo pedidos de demissão de funcionários, reclamações e alegações de sofrimento emocional. O que a princípio soou como fofoca palaciana de repente pareceu estar ligado a uma história muito maior de pressão, falta de comunicação e expectativas conflitantes. Para muitos observadores, isso levantou uma questão incômoda. Seria Meghan realmente a fonte do problema? Ou estaria ela lutando em um ambiente despreparado para sua presença e perspectiva? Críticos argumentam que a instituição real, construída sobre tradição e hierarquia rígida, muitas vezes tem dificuldade em se adaptar a personalidades fortes, especialmente aquelas que desafiam as regras não escritas. Os apoiadores acreditam que a franqueza de Meghan e seu desejo de modernizar foram interpretados erroneamente como hostilidade, especialmente por aqueles não acostumados a serem questionados. No fim das contas, o debate sobre Meghan Markle e o rótulo de duquesa difícil vai além de uma pessoa ou um apelido. Trata-se de poder, percepção e de quem controla a narrativa. Seria esta a história de uma duquesa exigente que pressionava demais sua equipe? Ou a de uma mulher cuja confiança e independência foram sutilmente transformadas em defeito? Enquanto as discussões continuam, uma coisa permanece clara.
As palavras importam. Os rótulos permanecem, e por trás dos muros do palácio, as histórias raramente são tão simples quanto parecem à primeira vista. Quais as implicações das ameaças de Meghan? Que tipo de resposta Meghan recebeu do Palácio Real? Vamos descobrir. O dia do acerto de contas. No interior da câmara mais protegida do palácio, o ar parece pesado, quase comprimido pelo silêncio. A sala é grandiosa, mas desprovida de conforto. Sem flores, sem gentilezas, sem calor. Longas extensões de madeira polida refletem o brilho frio dos projetores. Livros antigos e lacrados permanecem intocados como testemunhas que viram demais para falar. Este não é um lugar para drama. É um lugar para acerto de contas. Na cabeceira da sala, senta-se Lady Anne, calma e inabalável. Ela não eleva a voz. Não precisa. Seu poder reside na precisão. Com a autoridade silenciosa de uma juíza, ela permite que as evidências falem por si. Números substituem emoções. Gráficos substituem desculpas. O que se desenrola na tela não é fofoca, mas padrões, claros, brutais e impossíveis de ignorar. Linhas serpenteiam por fluxogramas, traçando rios de dinheiro desde distantes paraísos fiscais até reluzentes máquinas de publicidade. Contratos anônimos vêm à tona, assinados com nomes falsos, mas com intenções inconfundíveis. Algoritmos antes considerados neutros são expostos como instrumentos meticulosamente ajustados, projetados para fabricar aplausos onde não existem. A imagem de um cruzado apaixonado se desvanece, substituída por algo mais frio. Um sistema construído para converter indignação em lucro e simpatia em controle. A sala se transforma. A incredulidade se move como um tremor silencioso de um assento para o outro. Mais provas surgem. Gravações de áudio de anos atrás, trancadas a 7 chaves até agora. Tocam suavemente, mas ferem profundamente. Vazamentos cuidadosamente cronometrados são justapostos a momentos de luto pessoal, mostrando como a dor foi transformada em combustível para atrair atenção. Documentos antes impecavelmente limpos revelam inconsistências. Histórias reescritas, relatos alterados, alianças ocultas nas sombras. Cada slide remove mais uma camada de ilusão. O ponteiro de Lady Anne se move com firmeza, quase delicadamente, mas não há misericórdia em seu caminho. O que antes parecia amor agora se assemelha à estratégia. O que parecia destino começa a parecer um plano. Finalmente, chega a projeção final. Um plano de longo prazo esboçado anos antes. Um futuro construído sobre separação, reinvenção e ambição política no exterior. Tudo impulsionado por uma narrativa cuidadosamente elaborada de sobrevivência e vitimização. A sala não explode. Não precisa. A verdade se impõe com uma quietude definitiva. Nenhuma sentença é anunciada. Nenhuma é necessária. Os fatos expostos já emitiram seu julgamento. Quando a Câmara se esvazia, algo fundamental mudou. O poder se deslocou, não pela força, mas pela clareza. Para além dos muros do palácio, o mundo parece prender a respiração. Numa mansão ensolarada do outro lado do oceano, os telefones param de tocar. As mensagens ficam sem resposta. Os parceiros se afastam sem explicação. O apoio que antes parecia sólido se dissolve numa distância educada. A confiança dá lugar à inquietação. Os rascunhos de declarações permanecem inexpressivos. As telas brilham noite adentro, enquanto o medo substitui a certeza. O medo de que mais verdades possam vir à tona, de que o próprio silêncio se tornou perigoso. Mas a fratura mais profunda não é pública, é pessoal. Sozinho com os fragmentos, o príncipe começa a enxergar o que antes se recusava a questionar. Momentos emocionantes se repetem em sua mente, agora desprovidos de sua magia. As lágrimas parecem ensaiadas. Os conflitos, orquestrados. O afeto, antes sagrado, revela-se meramente transacional. Pouco a pouco, a crença se desfaz. A constatação é devastadora. Ele não era um parceiro na história, mas uma ferramenta dentro dela. A perda não é ruidosa, é vazia. Em um isolamento dourado, ele se recolhe, lamentando não apenas um casamento, mas a versão de si mesmo que confiava sem armadura. Lá fora, o ruído público se dissipa. Campanhas são silenciosamente canceladas. Manchetes nunca chegam. Não há explosão escandalosa, apenas um silêncio denso e inquietante. A influência se esvai despercebida, como água por frestas invisíveis. Lady Anne fecha a última pasta. Não há celebração. A vitória aqui é a contenção. A instituição perdura sem falar, sua força encontrada na paciência e na memória. Uma figura se agarra aos restos de uma narrativa desmoronada. Outra pessoa permanece sentada, sob o peso da traição, atordoada e pálida como cinzas. E na quietude que se segue, o poder mais antigo de todos permanece inalterado. A verdade, uma vez revelada, não precisa de aplausos para se sustentar. Então, o que você acha das ameaças de Meghan?
Você acha que a resposta da princesa Anne foi suficiente? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.